Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje vou falar com você sobre o seguinte tema: não consigo acertar as receitas sem glúten, o que fazer? Bom, provavelmente você já estava acostumada a fazer as preparações com farinha de trigo, com a farinha comumente utilizada na confeitaria e panificação comuns. Então você pode perceber que quando você sai da confeitaria tradicional utilizando a farinha de trigo para a confeitaria restritiva, utilizando outras farinhas sem glúten, você tem uma alteração no tipo de massa, nas características da massa, no ponto de cada uma. Então, se você estava acostumada a fazer pães, bolos com a farinha de trigo, quando você vai para confeitaria restritiva, panificação sem glúten, você vai perceber essa diferença, porque nós temos farinhas diferentes que agregam características distintas. Então, as massas tradicionais, feitas com a farinha de trigo, elas são muito mais fáceis, digamos assim, de serem feitas, de alcançarmos, elas são mais fáceis que a gente alcance um resultado final satisfatório, um resultado final macio, fofinho, estruturado, que não esfarela. Então, a farinha de trigo, ela é uma farinha coringa, porque ela agrega todas essas características de maciez, umidade, leveza, liga, estrutura. Então, ela sozinha consegue agregar todas essas características às nossas massas. Entretanto, quando nós vamos para a confeitaria e panificação sem glúten, nós temos alterações porque nós temos farinhas diferentes, sendo que uma única farinha sem glúten não é capaz de adicionar todas essas características que a farinha de trigo sozinha adiciona às nossas receitas. Por isso é preciso um estudo aprofundado sobre as farinhas, muitos testes, para você conhecer o que cada farinha agrega na sua preparação. Então, falando um pouquinho sobre as farinhas sem glúten, nós temos algumas farinhas que são mais utilizadas. Por exemplo, a farinha de arroz branco, que é uma farinha neutra, não possui sabor e aroma característicos e são neutros, então eles não interferem no resultado final quanto a sabor e aroma. Então, nós temos uma farinha base, que é muito utilizada na confeitaria e panificação sem glúten, justamente por essas características, por ter um baixo potencial alergênico, por não ter sabor, não ter aroma característico. Então, ela é muito utilizada e ela agrega estrutura. Outra farinha utilizada bastante também nesse mix de farinha sem glúten é o amido de milho e o polvilho doce. Essas são farinhas que agregam maciez e leveza e liga, respectivamente. Então, perceba que quando nós vamos fazer uma preparação sem glúten, nós precisamos agregar um conjunto de farinhas que juntas, combinadas, agreguem as mesmas características que a farinha de trigo sozinha agrega. Então, para você começar a acertar as suas receitas sem glúten, você precisa, primeiramente, conhecer essas farinhas, conhecer quais características cada uma agrega à sua preparação, testá-las em sua casa para somente depois você ir obtendo resultados melhores. De primeira, assim, você provavelmente não vai conseguir um ótimo resultado de um pão, um ótimo resultado de um bolo, porque você ainda não tem familiarização com esses tipos de farinhas. Você precisa testar, você precisa conhecer a função de cada uma, você precisa conhecer cada farinha para poder saber identificar, quais tipos você vai utilizar em determinadas receitas, tá bom? Então, por exemplo, se você busca um pão que fique mais úmido, que dure por mais tempo úmido, sem perder essa umidade, sem ressecar. Se você quer um pão com um miolo fofinho, com um miolo macio, você precisa agregar, por exemplo, farinhas ricas em proteínas. Essas farinhas vão ajudar a manter o seu pão com a umidade maior por mais tempo e mais macio e fofinho no centro, no miolo. Então, é preciso que você conheça essas farinhas para você saber quais agregar, a depender do tipo de resultado que você busca. Além disso, em uma receita sem glúten, nós precisamos agregar ingredientes diferentes do que nós agregaríamos, por exemplo, para fazer uma receita com glúten, com farinha de trigo. Exatamente pela farinha de trigo agregar todas essas características que nós citamos. Então, nós precisamos agregar em uma receita sem glúten, por exemplo, uma quantidade maior de líquidos. Por quê? Porque as farinhas sem glúten, a depender do tipo, a depender da safra, a depender da marca, elas absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Umas absorvem mais, umas absorvem menos. Então, por exemplo, a farinha de arroz que eu utilizo aqui, onde eu moro, pode absorver um teor de umidade maior ou menor do que a farinha de arroz que você utiliza na região onde você mora. Então, tudo isso interfere. Por isso,
você precisa conhecer as farinhas também para adicionar a quantidade de líquido necessária. Porque se você coloca líquido demais, você vai ter problemas na sua fermentação, no correto desenvolvimento do pão ou do bolo dentro do forno. Ele pode baixar, ele pode solar. Se você adicionar uma quantidade menor de líquido do que o necessário para aquelas farinhas, você vai ter um bolo que não cresce, um bolo que esfarela, que fica em baixo volume, fica duro, ressecado. Então, você precisa conhecer as farinhas para conseguir identificar a quantidade de líquidos necessária para aquele determinado mix de farinhas que você escolheu para aquela receita. Além disso, outro ingrediente que nós adicionamos às nossas preparações sem glúten é um agente de liga. Por exemplo, a goma xantana, ou psyllium, a goma guaro, CMC, o que você utiliza na sua casa. Mas nós precisamos adicionar esse agente de liga porque as nossas farinhas sem glúten, elas adicionam liga, algumas sim, por exemplo, polvilho doce, araruta. Entretanto, não é em quantidade suficiente para evitar que o nosso pão, o nosso bolo esfarele depois que tiver assado. Então, nós necessitamos adicionar um agente de liga para manter todos os ingredientes unidos após o produto estar pronto. Além deles, nós precisamos adicionar também um ácido à nossa preparação, como o vinagre, o suco de limão. O ácido ele ajuda na manutenção dos alvéolos, das bolhas de ar dentro da nossa massa. Então, quando eu adiciono o ingrediente ácido, ele vai ajudar a manter as bolhas de ar firmes dentro da massa, então eu tenho uma massa mais aerada, mais leve, mais fofinha. Ajuda também essa massa a crescer mais, porque ele vai interagir com o bicarbonato de sódio que está presente no fermento químico, ou que é adicionado à parte, né, nas receitas de bolo. Vai interagir com ele, promovendo maior expansão da massa, maior crescimento dentro do forno. Além desses ingredientes, também temos a adição de farinhas ricas em proteínas e gorduras. Essas farinhas ricas em proteínas e gorduras vão proporcionar um resultado final mais úmido, mais macio, mais fofinho, que tem uma maior durabilidade. Então eu tenho um pão, por exemplo, mais úmido por mais tempo, se eu adiciono mais farinhas ricas em proteínas, ricas em gorduras, por exemplo, farinha de trigo sarraceno, farinha de amêndoas, farinha de grão de bico, de aveia, de feijão branco. Essas são farinhas ricas em proteínas que agregam às nossas preparações maciez e umidade. Então, depois que você conhece as farinhas, os benefícios, as características, as funções de cada uma, você vai brincando com elas dentro das suas preparações. Então, você adiciona um pouquinho de farinha de amêndoas, farinha de amendoim também é excelente, farinha de trigo sarraceno, você vai adicionando a depender do resultado final que você busca, e você vai percebendo como que cada farinha vai interferir naquele resultado. E eu estou falando aqui sobre esses ingredientes que enriquecem nossas preparações, que deixam nossas preparações sem glúten mais gostosas, mais macias, mais úmidas e fofinhas. Entretanto, todos esses ingredientes trazem esses benefícios. Porém, se você não tem uma receita equilibrada, de nada vai adiantar você colocar farinhas ricas em proteínas, o vinagre ou o limão, a goma xantana, se você não tiver uma receita equilibrada. Você precisa pegar uma receita que você sabe, olhando para ela, que você sabe que funciona. Se você ainda não tem essa experiência de olhar para uma receita e conseguir verificar se ela realmente vai dar certo ou não, busque receitas de pessoas que você sabe que testam mesmo aquelas receitas, que aquelas receitas da pessoa funcionam. Você pode buscar no YouTube, por exemplo, você vai, antes de fazer a receita, busque nos comentários, verifique se as pessoas fizeram, se as pessoas gostaram, se acertaram. Por que eu digo isso? Porque na internet hoje, você vai lá dar um Google, você encontra centenas de milhares de receitas sem glúten. Porém, nós temos um problema que muitas delas, eu não digo a maioria, mas muitas delas não funcionam. Porque as pessoas não conhecem como deve ser uma receita sem glúten equilibrada. Então elas vão lá, tacam 7 tipos de farinhas, colocam muita quantidade de líquido na receita e no final não fica nada daquilo que apresenta na foto. Então é importante você saber triar, verificar se aquela receita pode funcionar ou não. Então busque pessoas que você conhece, que são mais famosas nesse meio, que já fazem esse tipo de preparação há mais tempo. Busque nos comentários se as pessoas fizeram, se gostaram, se acertaram, para você não perder ingrediente e se frustrar. Eu, quando comecei a fazer as minhas preparações sem glúten, eu tive esse problema. Por quê? Eu não conhecia ninguém que fizesse esse tipo de preparação. Não, na internet era muito difícil você encontrar alguém
que hoje você consegue encontrar, que já tem um tempo que faz receitas, já tem um histórico de receitas que funcionam. Não tinha isso na minha época. Então, eu pegava qualquer receita aleatória na internet. E isso gera um problema porque a gente se sente incapaz de fazer determinadas receitas, porque a gente sempre erra. Eu nunca acertava. Por exemplo, pão, foi muito difícil eu conseguir acertar uma receita de pão, porque eu pegava qualquer receita da internet e ia testar. E ficava uma porcaria, eu tinha que jogar tudo fora. Então, é muito importante você saber fazer essa verificação de quem realmente faz direito, para você não perder ingrediente, não se frustrar, não perder tempo, não achar que é incapaz de fazer uma receita sem glúten, porque sim, você é capaz. Eu sou a prova disso, porque eu também não sabia cozinhar, não gostava de cozinhar. Eu comia muitas vezes fora ou em casa, era qualquer coisa preparada rápida. Eu não tinha esse amor pela cozinha que hoje eu tenho. Então foi muito difícil para mim. No início eu consegui acertar as preparações, porque primeiro eu não sabia cozinhar, não sabia fazer, não sabia nem fazer as com glúten, imagina sem glúten. E eu não tinha ninguém para me ajudar, ninguém conhecia isso no início, pelo menos não, né, as pessoas que estavam à minha volta. Ninguém tinha esse conhecimento de como fazer uma preparação sem glúten. Então, eu sofri muito no início, perdi muito ingrediente, fiquei muito tempo frustrada, achando que eu era incapaz de fazer as coisas, porque tudo ficava ruim, mas eu tô aqui para te ajudar e eu tenho certeza que você é capaz sim. No início, você pode não conseguir acertar de primeira, né? Mas você vai conseguir sim se você persistir. Então, teste, pratique, pergunte, eu vou te responder se eu puder ajudar. Se eu não souber, eu vou testar e depois eu trago a resposta para você, mas eu tô aqui para te ajudar. Então, eu tenho certeza que você é capaz sim, que você vai conseguir fazer tudo que você amava, né? Com glúten, agora sem glúten também de maneira deliciosa. Outro ponto muito importante nas preparações sem glúten é o ponto de hidratação das receitas. Eu já falei que cada farinha absorve os líquidos de maneira diferente. Por isso, você precisa, por exemplo, se você estiver assistindo um vídeo no YouTube, verifique o ponto que a pessoa está mostrando aquela massa. Eu sempre mostro nas minhas receitas o ponto que ficou de hidratação da massa. Então, se é uma massa mais cremosa, se é uma massa mais consistente, você precisa verificar isso no vídeo e tentar reproduzir na sua casa. Porém, isso não é o suficiente. O importante é que você teste em casa, que você faça mesmo as receitas, teste os tipos de farinhas, substitua uma farinha pela outra, para você ver como fica o resultado final. Dessa maneira, você vai perceber que quando você utiliza um mix de farinhas predominantemente integral, por exemplo, você vai precisar de uma quantidade de líquido maior, porque as farinhas serão ricas em fibras e elas vão absorver um teor de umidade maior. Então, você precisa adicionar líquido em maior quantidade. Porém, quando você utiliza basicamente um mix básico, um mix branco, né, de farinhas refinadas, por exemplo, farinha de arroz branco, polvilho doce e amido de milho. Esse mix, ele absorve pouca água, então você vai ter que adicionar uma quantidade menor. Por isso é muito importante que quando você for fazer uma receita na sua casa, você adicione os líquidos aos poucos. Então, por exemplo, se a receita de bolo pede 200 ml, 200 gramas de leite de amêndoas, por exemplo, você vai adicionando aos poucos para você não perder o ponto da massa. Por quê? Se você deixa a sua massa muito líquida, ela vai ter prejuízo na fermentação, ela não vai ter quantidade de farinha suficiente para firmar, então ela vai baixar no centro, pode solar, você pode ter prejuízos na sua massa por conta de um pouquinho a mais de líquido que você colocou. Então vá colocando aos poucos e conheça o ponto de hidratação de cada tipo de farinha, de cada mix que você utiliza, de cada receita que você faça, para você não perder ingredientes e nem tempo. Outro ponto importante, o modo de preparo das receitas. Você deve estar acostumada, por exemplo, se você fazia produções com glúten, a misturar todo mundo na batedeira lá e fazer da mesma maneira todas as receitas. Na confeitaria sem glúten, também você pode fazer isso. Entretanto, quando você busca um tipo de resultado, você precisa mudar o seu modo de preparo. Por exemplo, quando você quer fazer um bolo mais aerado, mais levinho, mais fofinho, você precisa aerar essa massa. Como você vai fazer isso? Batendo as claras ou os ovos inteiros com açúcar na batedeira, até que triplique de volume. Incorpore muito ar nessa massa e isso vai afetar o seu resultado. Por quê? Ele vai crescer mais, vai ter mais volume. Esse bolo ele vai ficar mais macio, mais aerado, mais fofinho. Então, o modo de preparo das receitas interfere sim no resultado final. Outro exemplo. Quando você faz um pão com glúten, você tem que desenvolver esse glúten da farinha, correto? Então, você sova bastante essa massa. Quando você vai fazer uma preparação sem glúten, você não tem glúten para desenvolver. Então, você não precisa sovar a massa, você não precisa bater demais essa massa na batedeira. E
O que que isso interfere? Quando você vai fazer um bolo, que você precisa de uma massa mais leve, mais fofinha, mais aerada, batendo as claras ou os ovos com açúcar na batedeira, por exemplo, incorporando uma grande quantidade de ar, você adiciona as farinhas e bate essa massa, o que que vai acontecer? Você vai perder todo esse ar incorporado. Então, quando você for adicionar as farinhas ao seu creme já batido e aerado, você precisa misturá-las delicadamente, para não perder esse ar incorporado. Senão, de nada adianta você ter batido aqueles ovos com açúcar, se você colocou a farinha e continuou batendo. Então, vai perder todo o ar incorporado. Esse é um cuidado que você deve ter quando for fazer um bolo sem glúten. Outro cuidado, você pode deixar a massa com glúten parada, né? Você faz a sua massa, você pode até congelar. Eu já vi pessoas que congelam a massa crua para finalizar amanhã, por exemplo, no outro dia, né? Na confeitaria sem glúten, você não pode fazer isso. O que é indicado? Você faça a sua massa, finalizou, colocou o fermento químico, forno. Não deixe ela parada em cima da bancada porque vai interferir no resultado final. Ela vai perder umidade para o ambiente, as farinhas vão absorver aquela umidade toda na massa, então ela vai ficar mais seca. Isso vai interferir no resultado final. O seu pão, o seu bolo não vão crescer como deveriam, não vão ficar fofinho e macio, eles podem ficar embatumados. Então é muito importante. Bateu a massa, finalizou? Forno, direto. Não deixa parada a massa porque vai ter prejuízo na fermentação, tudo bem? Então é isso, eu espero que você tenha gostado das dicas, que você aplique no seu dia a dia, que você melhore suas preparações. Se você ainda não consegue fazer uma preparação boa sem glúten, não desista, persista, que eu tenho certeza que você é capaz e você vai conseguir fazer preparações deliciosas. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo aqui comigo. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!